A dupla de questões que a gente tem aqui hoje tem a ver com um pouco de física, um pouco de matemática e com algumas questões de atualidades. Particularmente essa aqui, a questão 8 da prova de 2021, primeira fase, fala bem da questão da emissão, da redução de emissão a zero, no caso de carros, de combustão, de elementos tóxicos, como dióxido de carbono e outros poluentes, trocando por veículos elétricos, né, que é a meta para 2030 em todo o mundo. Então, o que está se falando aqui justamente é isso, é que está se trabalhando para conseguir carros que sejam mais autônomos e sustentáveis e, ao mesmo tempo, que não é exatamente a meta, era ter carros 100% autônomos que tornem desnecessário o uso de motoristas. Então aqui está falando sobre um experimento teórico que foi feito pelo parlamento alemão de 2 carros autônomos que foram sendo dirigidos em direções ortogonais. Eles dizem que os 2 veículos partiram juntos de um ponto da origem num plano cartesiano XY. Então, esboça-se aqui um plano cartesiano X e Y. O carro A se deslocou horizontalmente para a direita a 4 km por hora. Então, o A está aqui. Um carrinho mal desenhado. A 4 km por hora. O carro B se deslocou verticalmente a uma velocidade de 3 km por hora. E se passaram 2 horas em movimento. Em 2 horas, o carro A andou 8 km. Né? Só pensar, distância igual a velocidade vezes tempo. Então, o carro A andou 8 km. Essa distância aqui é 8 km. O carro B andou um pouco menos, por causa da velocidade, 2 horas. Então, ele andou 6 km. E eles querem saber quais são as coordenadas cartesianas correspondentes aos carros A e B. Observem o seguinte, eles querem saber quais são essas coordenadas aqui, ó, desses 2 pontos aqui. Ora, vejam vocês o seguinte, o carro A andou sobre o eixo X, que quer dizer que o valor de Y dessa coordenada deve ser 0. Né? Ele está sobre o eixo X, sobre a origem do sistema de coordenadas, né? O eixo que passa pela origem do sistema de coordenadas, então o Y tem que ser 0. Isso é a primeira coisa que eu tenho que saber. O caso do Y, também o carro B, ele andou sobre o eixo Y. Então o valor da coordenada X dele é 0. E eu tenho qualquer outra coisa ali. Então, este aqui é o carro A, este aqui é o carro B. Vejam as alternativas que nós temos aqui. No caso aqui, a alternativa A, ela bate com um padrão, certo? A coordenada de A, Y é 0, X é 0 em B. Na alternativa B, a mesma coisa. A alternativa C também. Quem está mal aqui são as alternativas D e E. Então, já podemos descartar essas duas aqui. Na pior das hipóteses, eu não sei calcular, pelo menos saber interpretar plano cartesiano já me salva. Aí depois vamos às alternativas aqui. A diz que o carro A andou 8, então seria 8, 0. E B seria 0, 6. Parece bom. Mas vamos olhar as outras. No B, diz que o A andou 4, mas não, era 4 km por hora em 2 horas. Então, aqui está meu problema, eu já vou descartar aqui. No caso da C, diz que foram 4 e 3, que é comum se a pessoa não entender o conceito de velocidade, né? A gente trabalha com a velocidade de 4 e 3, respectivamente, mas passaram 2 horas. Então, essa aqui também estaria descartada
E aí se verifica tranquilo que o que estava sendo calculado realmente é a opção que está batendo melhor, e a A. Observe que essa questão aqui é bem pesada e é uma questão muito simples de se trabalhar se a pessoa conhece um pouco de plano cartesiano, que isso aí se estuda até no fundamental, e o fundamento da física, que a velocidade vezes o tempo transcorrido em MRU, movimento retilíneo uniforme, equivale à distância. Então, esta questãozinha pequenininha aqui vale 7 pontos. Bastante importante, né? A outra questão que complementa é da OBR de 2016, se eu não me engano, segunda fase. Ela tem a ver também com análise de movimento, então é cinemática. O que temos aqui é o seguinte: uma partida de futebol de robôs, e aqui temos um gráfico mostrando a variação da velocidade ao longo do tempo. Variação de velocidade ao longo do tempo, dá para se saber que a aceleração está acontecendo, que é justamente isso, né? A velocidade variando ao longo do tempo, e multiplicando a velocidade pelo tempo, eu tenho como saber as distâncias transcorridas. E é o que ele diz aqui, que essa figura mostra o gráfico da variação da velocidade do robô ao longo do tempo e leva a gente a pensar, puxa, essa questão é complexa. Mas olha só vocês aqui, o que ele pede? Analisando o gráfico, então só pela análise do gráfico, qual é a distância total percorrida durante os 15 segundos. Observem que na verdade seriam 14, né? O 15º segundo ele passa com a velocidade zero, então ele não sai do lugar. A aceleração escalar média entre o intervalo de tempo entre 7 e 8 segundos. E em quais intervalos de tempo o movimento do robô é retardado, ou seja, que ele está reduzindo o seu movimento, tá? Onde ele está voltando, vamos colocar desse jeito. Até aí, tudo bem? Então, pela análise feita aqui, a gente consegue, olhando apenas o gráfico, resolver essa terceira parte aqui, que seria os intervalos em que o movimento do robô é retardado. É sempre que ele está tentando voltar a zero. Então vejam, o eixo do tempo se desloca para a direita. Vamos ver quando que da direita ele tende a diminuir a sua velocidade a zero. Então, no intervalo 1, isso ocorre. Ele está em menos 3 metros por segundo, não importa que ele esteja andando para trás, mas ele está andando em uma velocidade negativa, mas tem um valor de velocidade, ele está se aproximando do zero. No instante 2 ele está aumentando sua velocidade, no instante 3 ele está mantendo, no instante 4 ele está diminuindo a velocidade gradativamente a zero. No instante 5 ele está retomando a velocidade, só que no sentido oposto. No 6 ele está mantendo, no 7 ele está reduzindo de novo a zero. No 8 ele acelera e no 9 ele diminui, ele retarda. No instante 10 ele está parado, não tem variação de velocidade. Então vejam que aqui seria 1, 4, 7 e 9 os instantes de tempo em que o robô está com movimento retardado. Só observando para descartar opções, vejam, a primeira tem 3 intervalos, o 4, o 5 e o 9, o 5 não é, então eu já posso descartar esta. Aqui fala 1, 5, 6 e 7, já posso descartar esta. Aqui 3, 6 e 9, também. 1, 2, 7 e 8, também. Então, de primeira, eu já matei as 4 alternativas que seriam erradas e já fechei na C. Se eu quero fazer uma análise rápida, não estou com tempo de fazer outro tipo de análise, então eu vou ficar por essa questãozinha mesmo. E aí eu faturaria 5 pontos sem muito esforço. Se eu quero, porém, confirmar isso, uma repassada, antes de passar os resultados lá para o gabarito, para a folha de resposta, né? Deixa para a folha de resposta quando tiverem certeza absoluta, eu posso tentar ver as outras duas informações. Vamos ver qual a aceleração escalar média entre os intervalos 7 e 8 segundos. Seria justamente
esta área aqui. Qual seria a aceleração escalar média? Ele não está interessado em falar ao longo do tempo, coisa que vale. Mas vamos ver o seguinte. O sistema variou 2 metros por segundo em 1 segundo. Lembre-se, a aceleração pode ser vista como velocidade dividida por tempo. Então, o meu total passou de 0 a menos 2. Então, quer dizer, a variação de velocidade entre um instante e outro foi de menos 2 metros por segundo em 1 segundo. É importante botar as unidades que elas ajudam a gente a ver se está fazendo a coisa correta ou não. Isso daria o quê? Metro por segundo ao quadrado. Então, de fato, mais motivo me dá para acreditar que é C. Se eu quero saber qual foi a distância total percorrida, aí eu tenho que analisar o gráfico com mais atenção. Vejam, ao longo do tempo, né, eu tenho que calcular, esse aqui tem movimento acelerado, né, linearmente acelerado, então variante no tempo. Mas eu tenho como calcular a distância percorrida olhando esse gráfico pela área de cada segmento. Então, estas áreas aqui, elas vão me ajudar a calcular quanto que se percorreu. Então, a área do triângulo, o que é? É base vezes altura sobre 2. Então, neste caso aqui, eu tenho 3 vezes 2 sobre 2, igual a 3. Este aqui, no instante 2, eu tenho 3 vezes 1 por 2. Então, aqui eu tenho 1,5. Aqui, eu tenho um retângulo. Então, é lado vezes lado. 3 vezes 2 igual a 6. Neste aqui, eu tenho outro triângulo. Base vezes altura sobre 2. 2 vezes 3 sobre 2 vai dar igual a 3 metros. Aqui eu tenho 2 vezes 1 sobre 2 igual a 1. Aqui também, 2 vezes 1 sobre 2 igual a 1. E aqui eu tenho um retângulo, no 6 aqui, eu tenho um retângulozinho. Então, é base vezes altura, é 1 segundo. 2 vezes 1 igual a 2 metros. Para completar, eu tenho aqui dois triângulos. O primeiro deles tem a base de 2 vezes 1 metro por segundo sobre 2. Então, aqui eu vou percorrer um total de 1 metro. E aqui também, 2 vezes 1 sobre 2, vou percorrer 1 metro. Se vocês observarem, eu consigo colocar esses dois triângulos aqui formando um único retângulo, né? Então, também poderia pensar assim, esses dois juntos equivaleriam a um retângulo de lado 2 e lado 1. Somando tudo, eu tenho 3 mais 1,5, 4,5, mais 6, 10,5, mais 3, 13,5, 14,5, 16,5, 17,5, 18,5, 19,5. Observem aqui, 19,5. Então, agora está confirmado que o caso seria exatamente esse. Então, são questões um pouco mais complexas, tem a ver com física, no caso, né? Cinemática particularmente, mas não são questões muito sofisticadas, a não ser, claro, que assusta fazer um pouco de análise de gráfico, mas observem sempre essa questão do gráfico. Ele, analisando com calma, vocês conseguem tirar várias informações e às vezes são as que interessam, e não apenas a calculeira, que pode assustar alguém.